como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. 23. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor os fez exultar. Vós, porque o Senhor vos fez. Exultai vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com o júbilo. Também vós, bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. 24. Assim fiz, diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Vou ler mais o 25 também. Desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles. Vamos passar ao versículo 28 agora. Que digo de Ciro, é meu pastor. E como o pastor Sérgio estava falando, mais de 150 anos que Ciro nem faltava para nascer. Digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao tempo tu serás fundado. Agora, o outro capítulo, o número 1 diz, do outro capítulo, é o 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, que quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aí aqui diz o 7, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Voltando ao 6. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém? Nosso Senhor é glorioso. Podeis entrar, amados irmãos, e vamos orar. Li agora para quem está chegando, Isaías 44, 22 ao 25, e depois 28, e depois o capítulo 45, 1, 2, 3, depois 6 e 7.
Então, quem não chegou retardatário um pouquinho, pode ler no vídeo depois. Então, meus amados, vamos orar. Meu nosso Deus glorioso, o Senhor faz todas as coisas como quer. Por isto mesmo, meu Pai, eu sei que é verdade e eu já tenho visto que o Senhor faz como quer. Alguém pode parecer uma coisa ou outra, mas não é o que alguém pode pensar ou parecer. É como o Senhor age. Então nós agradecemos e pedimos da tua misericórdia, que o Senhor nunca nos rejeite, nunca nos despreze, mas nos abençoa, Pai. Enche os nossos corações de fé para crer que Tu és o único Deus verdadeiro e que o Senhor não nos desampara. Muito obrigado, abençoa todo esse Teu povo que já chegou aqui e os que iam de chegar. Abençoa este culto. Abençoa o irmão Alexandre lá atrás que está cuidando das coisas maravilhosas do Senhor. Abençoa o nosso irmão Ricardo que está se preparando para cantar hinos. Abençoa também o irmão Júnior, que ele aniversariou ontem. Que o maior presente que ele já ganhou e continue ganhando seja as tuas bênçãos, a tua presença dele. E que ele possa ser bem-sucedido de tudo, no seu trabalho, onde quer que seja. Abençoa o amado irmão Júnior e toda a igreja, no nome de Jesus Cristo. Peço também a cura pela minha esposa, que ela melhorou, mas ainda está doente, não pôde vir. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus irmãos amados, depois eu leio mais coisas, mas vou fazer. Vocês notaram que eu falei no nome de Ciro. Mais uma vez eu peço o nome de Jesus Cristo, que ninguém tome isso como que eu esteja usando de política, que eu não estou. Eu tenho que respeitar vocês, respeitar a mim mesmo, respeitar o nosso pastor. Agora, como o pastor meu já orientou, todas essas coisas que Deus brigava com os reis, era uma forma de política. Então, não é aquela política de politicagem, de interesse para estar no poder. É aquela política do quadro para abençoar o seu povo. Você tira por isso, né? Ele permitiu que José fosse um homem político. E José não andava fazendo política. Mas Deus botou José para ser o governador. Não é isso? E por ser governador, ele ajudou a salvar muitas vidas. Bem, nós sabemos o problema de política, mas Deus, ele disse, olha, eu faço. Veja que coisa tremenda Deus colocou aqui. Ele diz que, vê só, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, eu sou Deus e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. E eu, Senhor, faço todas as coisas. Às vezes, não, Deus não faz mal. Não, Deus não faz mal a ninguém. Deus é um Deus glorioso. Ele não faz mal a ninguém no sentido de dizer, vou prejudicar A ou B. Ele é o Deus da glória e é justo. Mas quando ele pesa a mão, não é verdade? Quando ele pesa a mão, ele não faz bem, não faz mal. Ele diz, eu faço mal. Ele chegou a dizer uma vez assim, outra expressão, ó Israel, quando vocês sofrem isso, aquilo outro, a morte, a perseguição, as derrotas, porventura não sou eu que fiz? Está vendo? Porque para ajeitar o povo. Então, eu não sei se vocês viram. Quem é o ser humano que Deus escolheu para tomar conta do povo de Israel atualmente? Quem é? É um nome até engraçado. Benjamim Netanyahu. Na verdade, ele está
ele está protegendo Israel. Para vocês terem uma ideia, o tamanho de Israel no mapa é uma coisinha assim. E ali está Israel e está um bocado de nações. Israel não daria nem um caldo para o Irã. Sabia? Não daria. Mas Deus, quando levantou Ciro, foi para ajudar quem? Amém. Quando Deus levantou Ciro, foi para ajudar Israel. Mas 150 anos antes de Ciro nascer. E para Deus tem esse negócio, é? Deus não sabe os tempos, não é? Deus, antes de fundar o mundo, já sabia o dia que ele ia acabar o mundo, não? Vocês creem assim? Porque assim é. Então ele sabia que a carga ia ser muito pesada. Então, ele permitiu que aqueles homens desalmados fizessem o que fizeram com o povo de Israel, chegaram a pegar uma criança viva e botar no forno micro-ondas e ligar para ela ser assada como se fosse um porco. Um porco não se bota vivo. Bota depois de morto, né? Botou uma criança viva. E tantas atrocidades. Meteu bala e baioneta na barriga das mulheres e matou mulher, matou tudo. Então, veja, Deus sabendo que o quadro ia aumentar, as atrocidades iam aumentar, aí ele levantou uma nação que, apesar de não viver bem, mas quando Deus quer levantar, ele levanta prostituta, criminoso, porque ele sabe que os Estados Unidos, em matéria de moral, está caído também. Mas ele disse, eu vou colocar um homem que vai ajudar o meu povo Israel. Ele não chamou o americano de meu povo. Ele chamou meu povo com Israel e com os gentios. Ele ainda é mais carinhoso ainda para conosco, que ele não chama nem meu povo. Ele chama meus filhos, minhas ovelhas, minha noiva, não é verdade? Que ele ainda está dentro com mascarinho. Então, quando o Galegão entrou, manso do dia, queria ajeitar as nações, que estava havendo muita bagunça nos Estados Unidos. Então, eu me lembro que ele disse, eu sou o Ciro do Senhor. Quem viu isso na televisão alguma vez? Ninguém ouviu, né? Na televisão. Mas quem quiser buscar pouco, quem foi que disse eu sou o Ciro do Senhor agora moderno? Foi Trump. E o que significa o nome Trump? Hein? Vocês sabem? É por isso que a gente às vezes diz assim, não, está falando por isso. Não, não é isso não. É que Deus sabe como faz, né, irmã Adriane? Sabe o que quer dizer Trump? Já sabe agora? Trombeta. Deus colocou o irmão Brana, né, como atalaia, como profeta, para sair explicando tudo Deus. Mas ele sabia que, mesmo ele mandando a palavra de Deus pelo irmão Brana, nem a noiva, não é pessoa para estar pegando faca, nem arma, não. Nem coisa, não. É só para orar. Para orar. Mas ele sabia que ia multiplicar também a perseguição. Aí ele mandou um camarada que o nome dele significa trombeta. E o que é trombeta? Preparar o povo para uma batalha, uma guerra. Veja só. Eu sou o Trump de Deus. Eu vim aqui, Deus me mandou, disse mesmo assim, claro, irmão. Deus me mandou para endireitar essas nações que só querem perseguir o povo e matar o povo. Aí disse assim, ó, quem não quiser obedecer, vai se ver comigo. Um homem dizendo isso. Mas usou a expressão de palavras
com a palavra de Deus. Vocês estão compreendendo o que quer dizer? Estão entendendo aí também? Então, ele está a serviço de Deus. Ele está a serviço de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês estão lembrados que se dissesse para qualquer camarada desse aí, da altura, o senhor é feio, já ia ser preso como comunista? Vocês sabem que fizeram aquela armadilha de 8 de janeiro, e lá dentro estavam eles próprios ajeitando para a pessoa fazer a bagunça para poder prender todo mundo? E dizer que o culpado foi o ex-presidente. Isso é coisa satânica. Coisa satânica. E antes já tinha mandado matar o presidente, mas Deus não deixou. A mesma coisa, o ex-presidente dos Estados Unidos pagou, juntamente com a China, foi dito lá e ele não refutaram, ou seja, ele sabe foi descoberto, para que Trump fosse também assassinado. Você sabe disso? Que ele levou um tiro, ia ser na testa. O tiro dele ia ser na testa, porque tiro na testa é fatal. Aí foi quando ele ia ser na testa, foi quando ele se virou, a segurança se virou, sem saber nem o que é, para olhar e a bola na orelha dele. E os policiais, ao invés de prender o atirador, eles estão fazendo isso agora. Ao invés de prender o atirador, queimaram logo não sei quantos tiros, porque para ele não abrir a boca e dizer foi fulano. Mas a gente tem que olhar que as coisas só acontecem quando Deus permite. Então, o que foi que aconteceu? Se consertou, curou, mas ele não deixou. Olha, não podia se fazer nada em nenhum país. Os países fazem o que quiser. Depois que Deus deu força a Trump, cadê a altivez da Venezuela? E cadê outros países na América Latina que estavam tudo também contra? Está tudo pianinho, como diz o ditado. Tudo pianinho. Até o cara que desaforava ele, ficou chorando quando foi preso. Ficou chorando. Deixando o povo morrer de fome. Deus não esquece isso, não. O povo morrendo de fome e ele tinha não sei quantas toneladas. Qualquer um de nós aqui tivesse 1,2 quilo de ouro, podia dizer, onde é que eu vou comprar uma casa de luxo? 1 quilo só de ouro, 2. Ele tinha mais de 250 toneladas. Mostrou mesmo quando abriu assim. Parecia um grande armário, cheio de coisas preciosas, de tudo. Carro, tudinho. Quando ele foi pego, ainda desafiou o Trump, vendendo petróleo a preço de bolo de goma, no ditado se diz, para que juntasse cada vez mais dinheiro. E em dólar ele tinha não sei quantos milhões de dólares. Não existia nenhum homem na América do Sul que tivesse nem um terço dos valores que ele tinha. Quem foi que trancou ele? Trump. Quem orientou Trump? A gente pode dizer que foi interceder, foi Deus. No tempo que Ciro não tinha nem nascido ainda, que veio as perseguições em Israel, aí surgiu Ciro. E ninguém disse nada assim, talvez nem soubesse. Um dia ele lembra da coisa, Ciro, meu nome está aqui. Aí foi, por que meu nome está aqui? Aí explicaram a ele. Foi Deus que mostrou que ele teria um Ciro. Pronto. Foi bastante, ele deu a vitória a Israel. Eu quero, amém, vamos bater palma para o Senhor Jesus. Não é para o meu, não. Eu quero que vocês digam qual foi os presidentes e governadores de outros países que não ficou murcho quando soube que Trump estava arrasando. Ele disse, vou pegar todas as nações que estiverem massacrando o povo, que nós estamos para viver para massacrar o nosso próximo, não. Resultado. Até aqui, no nosso país, que se dissesse, rapaz, fulano já fez isso,
Manda chamar aquele camarada que ele está falando mal do STF. E até os nomes, Deus permite ser aqueles nomes que sejam mostrando que não é coisa de bem. Tanto é que já acharam vários nomes para o partido aí da esquerda. PT, perda total. PT, Partido dos Traficantes, e vai por aí. E onde tiver um traficante, onde tiver um ladrão, pode ser advogado, pastor, o que for, ele está junto daquele camarada. Né? Ele está junto, está apoiando. Ele está até dando um beijo e cheiro numa das maiores assassinas e criminosas que o Brasil teve. É tão sério, que ela pediu para que a Itália deixasse ela vir para cá, porque ela sabe que aqui está no paraíso. Porque fosse na Itália, ela estaria agora trancada, ia passar dos seus 15 anos aqui, botaram um pouquinho de ano e aquele lagar. Não soltaram ela ainda, porque estão descobrindo cada vez mais a podridão dela. E sabe quem estava dando abraço nela? O nosso presidente. Aliás, o presidente do Brasil. Não vou nem dizer nosso presidente é Deus. Então, veja só, porque foi que Deus levantou Trump. E levantou Ciro. E deu o apelido de Trump, ou deu o apelido de Ciro, mas sendo Trump. Mas o próprio nome é a coisa que Deus diz. Quando a batalha está perto, vou tocar a trombeta. Não diz, é trombeta e voz de arcanjo, né? Voz de arcanjo, irmão Brando, é trombeta, foi Ciro. Ciro. O nosso presidente, já disse aquilo que eu falei para vocês, o ex-presidente, quer dizer, todo homem tem erro. Não estou defendendo ele, caso política, não. Estou defendendo que ninguém pode acusar ele de roubo. E ele disse, quando ele pegou a Constituinte, ele criticou os grandes homens que estavam desrespeitando a Constituição, e ele disse, olha, gente, só tem um livro que é maior do que a Constituição. Eu faço questão de levantar ele para vocês verem. Só tem um livro que é maior do que a Constituição. Amém? Glórias a Deus. Esse aqui, quem disse, foi o nosso próprio presidente. Enquanto que estão desrespeitando a Constituição e a Bíblia, e botando crianças e velhos, cegos e doentes para ficarem prisioneiros sem que eles tivessem culpa nenhuma. Já foi provado que eles não têm culpa nenhuma. Agora, por que esses camaradas que estão provando não estão tudo preso? Por quê? Sabe por causa de quem? Quem foi que disse, mexa com eles que eu jogo a lei magnífica sobre vocês, não foi? Foi Trump. Você é a trombeta. Você mexa com eles que vocês vão pagar. E ele já botou muita gente magnífica, depois ele tirou que é para poder a pessoa raciocinar. Quando volta a ficar traquindo, ele de novo. Quem é que teria esse poder? Mesmo sendo os Estados Unidos. Aquele moreno, Olama Bilac, não dizia assim. Barack Obama. Ninguém fez nada por ninguém. E o Biden foi justamente o colono dos Estados Unidos com o Brasil para derrubar o Bolsonaro. Então isso não é caso de política, não. Isso é caso de maldição. Isso é caso de demonismo. Caso de demonismo. Mas o nosso Senhor está conosco. E aqui, eu li que foi que Deus disse que fazia. Esse eu faço mal, eu mato, o que eu quiser fazer, eu faço. Ou seja, ele não tem esse negócio de dizer, não se sente fizer, não. Esse eu faço, sou Deus. E não existe outro igual. Então, meus amados, foi isso que eu tinha que falar. Para quê? Para que saibamos que para ser de Deus, não tem que estar dentro do céu, não. Para ser a mão de Deus, a mão de Deus ele usa como ele quiser. Ele pode usar
um assassino, uma prostituta, qualquer coisa, mas ele usa aquela pessoa para o fim que ele quiser. Para vocês terem uma ideia, pronto, já vou resumir tudo. O diabo é o servo dele. Você sabe disso? O diabo é o servo dele. Nós não devemos ter medo do diabo. Eu já disse aqui várias vezes. Porque o diabo pode te pegar. O diabo está na esquina para te pegar. O diabo está na esquina querendo fazer, em relação ao homem, botar uma mulher bem daquele jeito para a pessoa cair. O homem, uma chance para roubar, para matar a pessoa cair. Mas ele não faz nada se Deus não permitir. Amém? Não faz nada. Se ele fizer, é descoberto pela Bíblia. Por exemplo, tem um grande santo que ele queria acabar com o pobrezinho e fazer o povo perder a salvação. Pedro pediu a Deus: Senhor, deixa o Senhor andar com Pedro. E o pessoal ainda pensa que Pedro era um bobinho, Pedro era um camarada. Não. Pedro foi um grande homem escolhido por Deus. E vê se Pedro tinha importância, não. Jesus disse: Pedro, mas eu orei por você. Mas o plano de Satanás é um espírito muito inteligente, mais inteligente que Daniel. Foi dito lá em Ezequiel 28, 3 por aí assim. Tu és mais sabido do que Daniel. Veja só. Então, o espírito foi para a igreja que estava se formando também. Antes era o Império Romano, e agora, quando foi destruído o Império Romano, ficou o Império Religioso. A besta é poder. Então, foi cessado a besta de guerra, aí entrou a besta religiosa. Quando entrou, o Satanás é como aquele time tem um olhar por aquele jogador, que é um jogador extraordinário, e eu gostaria de ter ele no meu time. Foi assim que o diabo fez, gostaria de ter esse homem no meu time. Sabe o que foi que o diabo fez? Eu já falei aqui para vocês, mas para vocês se lembrar como foi o quadro. Ele disse, deixou não foi? Aí começou, quando veio a igreja, a besta religiosa, primeiro homem que ele escolheu, quem foi? Quem se lembra? Estou falando dele agora. Pedro. Primeiro homem que ele escolheu. Embora que ele mataram Pedro. Porque Deus sabia que ia matar, mas foi o que ele fez. Jesus disse, Pedro, não foi a carne nem o sangue, não é verdade? Que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Mas Jesus disse uma palavrinha que ele fez, agarrou no ar. Mas tudo que for ligado no céu, ou que é ligado na terra, será ligado no céu. Amém? E Jesus disse tudo. Aí, resultado. Vamos matar Pedro, e mataram Pedro mesmo. Pedro até morreu de cabeça para baixo, disseram. E agora criaram o líder religioso dele. Isso é uma história longa, é bonita de se ver, mas é longa e também de se admirar como é que o Satanás foi astuto. E disse, o nosso chefão vai ser de oravante, um homem que fique no lugar de Pedro quando estava com Jesus. Aí trouxe o homem. Aí botou o nome. Eu aprendi isso na religião católica. Mas não dizer que eu estou dizendo, não, que eles são todos. Pedro, diga todo aí para você, Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Deu o quê? P.A. Que é o quê? Papa. Aí o Papa bota quem quiser. Não, eu quero canonizar, sei lá, fulano de tal aqui, Iveson.
canonizar Gilvão, qualquer coisa. Canonizar umas mulheres aqui. E saiu canonizando. Agora ela é santa, agora ela é santa. Bastava alguém ter sofrido no mundo e morrer como é que diz, um pobre coitado na mão deles. Aí vinha um Papa novo e canonizava. Santa Beatriz, tem lá a função dela, São Cristóvão, o homem que carregou Jesus nas costas. Isso nunca aconteceu. Só se ele fosse um jumento, porque quem carregou Jesus nas costas foi um jumento. Não é verdade? Mas a palavra Cristóvão é aquele que anda ou deambula com Cristo. O nome seria assim, Cristóbulo, óbulo, ou seja, ondular, andar. Cristóbulo, andou com Cristo, andou carregando o Cristo. Santa Mônica, visão. Conta uma história que Santa Mônica perdeu a visão dela e por conta disso era uma pessoa muito dedicada a Deus e virou santo. Hã? Ah, da cruz, é. Então, cada santo, até eu disse, ela era para ter o quê? Tem até raiva de dentista. Ela é a protetora dos dentistas. Parece que é Santa Rita de Cássia. E dos oculistas. Dia de Santa Fulana de Tal. Perdeu, pelo amor de Deus, os olhos. Quem foi católico aqui sabe muito disso, não é verdade? E Cristóvão carregou Jesus nas costas, num rio meio fundo que ninguém conseguia passar. Aí aquele garotinho lá querendo passar, aí aquele velho botou ele nas costas e atravessou o rio. Foi abençoado e o santo. São José. Já falei aqui sobre São José. Daqui um pouco, São José, que ele realmente é um santo. Tomara que ele não vinha lá no céu me culpar, não. Mas ele não merecia ter o nome de glorioso Senhor São José. Aí da bota da ladainha, rogai por nós. E vai dizendo, rogai por nós, e a ladainha fica enorme. E vê o sacrifício que ele dá para todos. Rezar o terço. Quer dizer, 50 Ave Marias e 5 Pai Nosso. Em tudo, Maria está na frente. 53 Ave Marias e apenas 8 Pai Nosso. E ali é um terço. O que quer dizer um terço? É uma terceira parte. Para rezar o terço de manhã, meio-dia e de noite. E depois a ladainha. Eu digo que eu passei por isso tudo aí. Fulano de tal, rogai por nós. A pessoa estava com sono e fazia, rogai por nós, rogai por nós. E depois, resumindo para somente um terço, porque é cansativo demais. Mas vejam, tudo artimanha. O diabo gosta de imitar as coisas de Deus, porque sabe que imitando vai enganar. Quem foi que viu o fogo da sarça ardente? Moisés. Em Portugal, está lá escrito que a Virgem Santa Maria, ela se apresentou a 3 pastorzinhos, né? Duas irmãs e um rapaz. E ela estava na cova de outra moça chamada Iria. Aí tinha aquele hino assim, ó. Ao 13 de maio, na cova da Iria, do céu aparece a Virgem Maria. Aí a turma diz, Ave, Ave, Ave Maria. Até mamãe, que era católica, ela botou um quadro, não sei se foi que inventaram, o pessoal gostava muito de jogar, ainda hoje os povos gostam muito de jogar bicho.
Aí naquela, Ave Maria. Aí a pessoa, para não desentoar do hino, dizia, minha senhora mais alta do que eu, repare na pedra o bicho que deu. Aí a mulher era alta, ela era baixinha, ela explicou assim, ave, avestruz. E assim passou. E assim todo ano Portugal e recebe várias nações para fazer aquilo. Não está vendo que Deus não ia mandar uma mulher apresentar em cima de um negócio de fogo? O diabo pode fazer isso para transformar até em anjo de luz. E eu sei que a mulher cantou lá, a avestruz, quer dizer, ela não saiu do ritmo para que ninguém notasse e deu a resposta, que foi a avestruz. Olha, tem tanta coisa engraçada que a gente vê, mas que a gente acha engraçado porque Deus nos livrou, mas o diabo enganou muita gente com isso. Enganou muita gente com isso. Engana muita gente até hoje. Graças a Deus que nos tempos agora, nós estamos vendo a Bíblia como está sendo muito mais clara para nós. Nós não estamos mais usando aquele negócio de combater os nossos irmãos. Os nossos irmãos não têm culpa nenhuma, pelo contrário, eles são inocentes. Como eu disse a vocês domingo passado, que quando o pessoal estava lá orando todo dia, a minha irmã, que era muito carola, disse, diga a ela que eu mando o santo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para cobrir a minha netinha, filha de Gilene, que Gilene ficou até sorrindo. Quer dizer, não usou o nome de Jesus Cristo, usa o nome de uma santa. E outra coisa, não sei se vocês também conhecem isso, quando alguém morre da família, e tem daquele outro, aí quando alguém foi embora, não faça isso não, que é para não machucar a alma de nosso Pai que está lá no céu, não é? Eu estou doido para ir pedir a Deus que não vá com o espírito de areia, não, mas dizer, vocês creem que Jesus Cristo é bom? Creio. Creio que Ele salvou a gente? Creio. E por quê? Quando tem um negócio aqui, você diz, não faça isso não, para a alma de papai não sofrer. A alma de papai e a alma de mamãe de sofrer. Eu disse, que Deus é esse? Que se você faz um pecado aqui, um erro aqui, ele vai descontar na alma de quem está lá. Primeiramente, ninguém lá vai sofrer quem está com Jesus Cristo. Meu irmão é católico, meu irmão deu a maior chamada de atenção. Que negócio? Acaba com esse negócio. Não por causa da alma de papai, alma de papai. Outras vêm, minha irmã também. Eu aprendi tudo isso que eu fui crescendo lá dentro. Família grande é assim mesmo. Quando estou me pedindo uma coisa a Deus, aí lá você vai, minha irmã. Eu peço pelas almas do purgatório que proteja nossos vizinhos e que lutam. Ora, se ele diz que a alma do purgatório está no fogo para queimar o pecado, onde é que essas almas podem interceder por quem está sofrendo? Então, gente, isso representa muito trabalho para nós, que a maioria de nós temos parentes. Eu estou pedindo a Deus para não ir com a carne, eu ir com o Espírito Santo. Porque o tempo passa e não melhora, não. Continua cada vez mais. É do jeito que já tem padre se revoltando contra isso. Tem um padre moreno que eu gostava de assistir ele, que ele diz, o cara faz o mal, mata, rouba, estupra, faz um bocado de coisa, aí vai, luta com a polícia e morre. Aí com 7 dias, está uma missa, pedindo a Deus que receba ele lá, a missa do 7º dia, depois de 30 dias. O cara só fez o mal, não quis se converter, não quis fazer, só fez o mal, e agora quando morre vira santo. É do jeito que o pai de Helena dizia, quer ver uma pessoa ficar boa? Mate ela, porque ela era morta dos tempos passados, que era uma pessoa muito boa. Então são coisas que as denominações estão fazendo. Porque, quando eu falo da denominação, não é só católico, não. E, aliás, é. Eu digo não é só católico e é. Por quê? O irmão Breno disse uma coisa muito séria, não existe muita religião, não. Existe a verdadeira e a falsa. Agora, a falsa tem milhares. Então, mas,
Qual o nosso trabalho? É orar, pregar e conversar para a pessoa sentir que estava cultuando algo que não deveria diante de Deus. Porque se a gente sai da Bíblia e se torna uma coisa daquela religião. Então, isso aí é um dogma religioso. Se é um dogma religioso, é uma denominação. Nomes de igreja, nenhum tem valor nenhum. O pastor, graças a Deus, o pastor tem orientado, quando ele dá exemplo, diz, inclusive o tabernáculo, porque tem tanto nome, que eu falei aí na semana passada, nome blasfêmios. Está aqui em Apocalipse. Então, meus amados irmãos, à tarde o pastor deve explicar mais sobre isso, mas eu falei um pouquinho. Quer dizer, pode ser a coisa mais linda, foi uma criação do homem que não é baseada na palavra de Deus, não é aceito por Jesus. Porque Deus quer que a gente cumpra a nossa vida louvando, glorificando e reconhecendo Ele como Deus verdadeiro das nossas vidas. Se você ler a história dos santos, você não vê tanto santo corolla como a gente vê hoje, não. Mas eles obedeciam a Deus. Não desconfiavam de Deus. Quando Deus dizia, Elias, que foi ser tratado por uma viúva, depois mandou olhar se vinha nuvem. Aí, não sei quantas vezes orou. Quando viu a nuvem do tamanho de um palmo, disse, vai chover muito, porque tinha fé. E cria na palavra de Deus. Abraão foi um homem citado como um homem de fé muito grande, porque Abraão, homem já velho, a mulher não tem a capacidade mais de dar luz, e ele creu. Ele creu. E vocês vejam a diferença. Deus fez aquilo para todos nós vermos. No geral, Abraão teve quantos filhos? Não, ali, naquele período, ele com as duas mulheres. Hã? Não, ele com as duas mulheres. Hã? Ismael. E para Deus? E para Deus? Eu disse até uma vez para o irmão Francisco, não, irmão, não, senhor. Deus não mente. E Deus não reconheceu Ismael como filho. Esse teu único filho, duas vezes ele disse, não negaste a mim o teu filho único. Ele protegeu, deu 12 tribos também a Ismael, mas olha, eu disse você e Sara. Não me inclui, não. Pode ver na Bíblia, duas oportunidades, ele diz, o teu filho único, enquanto que Isaac foi o segundo, e com uns 12 anos depois ou mais. Mas não, você não me negou o seu filho único. Enquanto que, se tivesse que aceitar, era mais fácil aceitar lá de Abraão, de ser filho dele, né? Porque Ismael só nasceu por causa dos genes que saiu de Abraão e entrou em Agar. Né? Agar ali não teve importância nenhuma. Mas ele disse, o teu filho único. E em ti, Abraão, tua descendência, através de Isaac, é que eu formarei toda a minha família por toda a terra. Seremos sempre a família do Deus vivo, através de Isaac, e de Isaac vem Jacó. E eu sempre dizia aqui que, no real mesmo, o homem que era chamado de pilantra, disso, aquilo, outro, era Jacó. E eu fui advogado de Jacó. Quantas vezes? Graças a Deus. Por quê? Porque Abraão é o pai da família. Né? O avô, meu avô é o pai também de meus filhos. Mas aquele que saiu mesmo dos genes, dos lombos dele, foram os filhos
de Jacó, né? Com a mulher dele. Tanto é que ele diz, meu povo de Jacó, minha descendência de Jacó, os filhos de Jacó. Se Jacó fosse um ladrão, não dizia isso. Se fosse um pilantra, não dizia isso. Ele apenas usou o nome, mostrando que ele é tão glorioso, que ele se aperfeiçoa na pessoa do jeito que ela tiver. Pode ser simples, pode ser o que for. Pode ter feito o que quiser. Como Abraão era um adorador de ídolo. Abraão, ele tornou o pai das nações. E Jacó também é o pai das nações através de Abraão. Então ele mostrou que de um povo simples, falho, quando ele quer santificar, ele santifica e vai encher a glória dos descendentes de Jacó. E ele não tem vergonha de dizer filho de Jacó. Você só dizia filho de Israel, filho de Jacó. O nome Israel é o nome glorioso que Deus deu a ele, como ele vai dar a cada um de nós uma pedrinha branca com o nosso nome glorioso. Então ele aproveitou e disse, não tem aquele negócio que falam por aí, não, interpretação. Quem é você? Eu sou Jacó, um trapaceiro. Eu via muito isso. Não existe isso não, que Deus não age assim não. É bom tirar isso para não parecer uma denominação. Quem é você? Eu sou Jacó. E o anjo não sabia não, o anjo queria apenas conversar com eles. Pois de agora em diante... Qual o seu nome? É Jacó. Justamente, foi o prêmio que ele deu. Esse prêmio ele chama até de... Oh, meu Deus, às vezes está esquecendo. Eu estou ficando velho mesmo, estou ficando velho. Aquele nome glorioso, pronto, aquele nome glorioso, que cada um de nós vai ter, ele deu o nome glorioso de Israel. Bem, gente, é capaz de já estar perto, eu quero... Opa aí, como eu estou, penduro o óculos no lugar, não sei. Então, meus amados irmãos, foi isso que ele falou. Tem um nomezinho aqui que ele disse que chamaria Jacó. Meu ungido, foi meu ungido. Mas nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Bem, agora nós vamos... não vamos mais. Na próxima vez que eu faço isso, se Deus permitir, ainda faltaria ler outros Isaías e ler o Apocalipse. Vou pedir misericórdia, só para ler o Apocalipse, para não ficar devendo, só o Apocalipse, porque é a cabeça dessas coisas aqui, Apocalipse. Oh, Jesus, eu me empolguei, passou o tempo. É Apocalipse 8. Aliás, 18. Apocalipse 18. Só você ler isso aqui, somente. Apocalipse 18. Diz assim, Apocalipse 18, versículo 2 a 5. Diz assim. No 2 diz, e clamou fortemente, com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. Já sabe quem é, né? A grande Babilônia, olha aí. E se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam, todas as nações, são dominadas pela Igreja Católica, todas as nações e também as suas seguidoras, as protestantes. E também todas as nações beberam o vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Olha aí. É um grande pecado tornar uma pessoa lá no céu santo
Deus não autoriza ninguém. Se tornaram até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Veja. Então, meu amado, eu tenho outras funções que é para corroborar com Apocalipse. Então, eu vou terminar aqui. Então, gente, eu escutava muito umas pessoas que diziam assim, se você sabe que a sua função que você deve desempenhar é mais fácil, por que você vai querer fazer outra que é mais difícil? É o caso. Glorificar a Deus, louvar a Deus, perdoar a Deus, amar os nossos irmãos, né? Aí não, eu vou fazer isso, para aquilo outro, vou inventar isso, vou inventar aquilo outro. Se você tem o mais fácil, que é só, veja, é porque nós não olhamos a vida dos santos. Você vê a vida dos discípulos, todo mundo orando quando Jesus está. Não, é vida normal. Os santos do Antigo Testamento viviam a vida orar. Quando chegava na hora de orar, orava a Deus, se curvava a Deus. Mas não andava inventando coisas, não. Então, nós estamos na mão do nosso Deus. Ele levantou para nós os profetas, e na idade agora moderna, ele levantou o profeta desta era, né? Levantou Trump na parte de briga, do exército de briga, Trump, e levantou aqui para dar sequência à nossa nação, que é uma nação grande e é olhada por ele, levantou o nosso pastor. Devemos orar sempre no nosso pastor, porque o diabo vai querer doido para dar uma rasteira dele, mas não vence não, porque nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e orar por todos, especialmente pelo nosso pastor. Deus nos abençoe a todos. Glórias a Deus. Se Deus permitir, tem mais na próxima semana.